Olá pessoal, eu sou Frontino Nunes da Insecta Agentes Biológicos e nesse vídeo eu vou falar sobre a criação de insetos para fins didáticos ou para quem quer um hobby. No primeiro caso, se você é um professor ou um educador e gostaria de atrair mais a atenção de seus alunos através de uma aula inédita e totalmente diferente, essa é uma excelente opção. Com esse tipo de aula, seus alunos irão ficar super interessados na aula e com certeza serão muito mais participativos, acarretando uma grande participação e um ótimo rendimento escolar. Ver tudo isso acontecendo na prática, no dia a dia, ao vivo, é uma experiência única e chama a atenção até mesmo de nós adultos. Imagine então das crianças. É o tipo de aula que todos se lembrarão por muitos e muitos anos. Se você não é um professor, mas gostaria de poder ensinar algo novo e diferente para seus filhos, seus sobrinhos, explicar assuntos de biologia como metamorfose, ciclo de vida de insetos, etc., também será muito legal e seus filhos irão adorar. Como eu disse no vídeo anterior, hoje então eu irei falar sobre aquelas informações que precisamos obter antes de decidir o que a gente vai criar e como começar uma criação de insetos. Então, só para relembrar, essas informações são sobre a biologia do inseto, está relacionado ao tipo de desenvolvimento, ao ciclo de vida do inseto, com relação ao tipo de alimento, se a gente consegue ou pode utilizar dieta artificial, você precisa comprar o alimento natural do inseto que ele come. Com relação ao ambiente de criação, a gente vai ver alguma coisa sobre comportamento e como iniciar a criação, como obter os insetos, como obter o alimento e quantos insetos que eu vou produzir, que eu preciso produzir. Bom, com relação aos aspectos de biologia, ao tipo de desenvolvimento dos insetos, eles podem ser de duas formas. Podem ser holometábolos, que é também chamado de desenvolvimento completo, onde o inseto passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Como, por exemplo, a gente tem joaninhas, borboletas, besouros. Ou também podem ser hemimetábolos, também chamados de desenvolvimento incompleto. Nesse caso, o inseto tem a fase de ovo, ninfa e adulto. É o caso do inseto predador óreos insidiosos, de grilos, formigas, cupins. Com relação ao ciclo de vida dos insetos, a gente tem que conhecer o tempo de cada geração, já que a gente está falando em fins didáticos ou mesmo para hobby, a gente tem que saber quanto tempo que vai durar cada geração, para a gente saber qual fase de desenvolvimento a gente vai poder observar, qual que é a fase que a gente quer observar. Então, para isso tudo, a gente precisa saber esses detalhes do ciclo de vida dos insetos. A gente precisa saber em que período a gente pode observar cada etapa do desenvolvimento, para a gente poder mostrar para a criança, para o aluno, ou o que seja. O tipo de ambiente que a gente precisa para a criação, se tem que ser um ambiente mais escuro, mais claro, mais fechado ou mais aberto. Se tem que ser de vidro ou de plástico, o ambiente, o pote, o recipiente que a gente vai criar esse inseto. Com relação ao tipo de alimento, a alimentação é muito importante para um bom desenvolvimento do inseto. Ela tem influência direta na duração do ciclo. A velocidade de aumento da população, que está muito relacionada à fertilidade, um inseto bem alimentado ele vai reproduzir mais do que um que se alimentou de forma mais regrada. Está muito relacionado com a sobrevivência das crias, quando a gente tem alimento em fartura. Geralmente, os filhotes desenvolvem mais, a gente vai ter mais sobrevivência das crias. E também está muito relacionado à qualidade dos insetos. Como eu falei anteriormente, um inseto bem alimentado é um inseto que vai ter uma qualidade melhor, ele vai reproduzir melhor, ter uma fertilidade melhor e tudo mais. A alimentação ela pode ser via dieta natural ou dieta artificial, como eu disse. Em alguns casos, a dieta artificial é bastante desejável, porque é mais fácil da gente manter a criação e nos poupa grande trabalho. E há insetos que é necessária alimentação natural. Aí não tem outro jeito, a gente tem que adquirir ou produzir essa alimentação natural. Com relação ao ambiente de criação, ele deve ser o mais
limpo possível. Isso é a primeira coisa. A gente deve oferecer condições do inseto se reproduzir, né? Vai ter que estudar aí qual que é o tipo de ambiente que esse inseto reproduz. Tem algumas características específicas para que ele reproduza, caso contrário, se a gente não oferecer esse tipo de condição, ele não vai se reproduzir. E ele deve ser de fácil manuseio e manutenção, porque a gente vai ter que estar mexendo com isso aí direto, tanto para fins didáticos ou mesmo para nosso hobby, para nossa criação. A gente vai estar sempre manuseando aquele ambiente. E ele deve ser barato e bem prático da gente mexer. E de fácil observação, né? Principalmente para fins didáticos ou de hobby, que a gente quer observar cada etapa de desenvolvimento do inseto. O ambiente de criação também está muito relacionado ao comportamento do inseto, como eu falei. Tem insetos que preferem mais luz, outros que preferem ambientes mais escuros. E então isso aí tudo influencia. A gente precisa conhecer bem esses detalhes do inseto. Esse ambiente está diretamente relacionado então ao tipo de ambiente que aquele inseto vive na natureza, né? Se é um ambiente mais escuro, mais claro, esse tipo de coisa. Está relacionado ao modo de reprodução, como eu falei, tem alguns insetos que exigem uma certa condição para se reproduzir, então a gente vai ter que promover um ambiente que imite, ou pelo menos que proporcione a reprodução desse inseto, imite, né, a condição natural onde ele se reproduz, e está relacionado também ao manejo da criação. Tem que ser uma coisa fácil da gente manusear. E como a gente deve iniciar uma criação, né? Como obter os insetos? Muitas vezes a gente pode conseguir esses insetos através da captura no próprio ambiente. Às vezes a gente vai no campo e consegue coletar os primeiros insetos, os primeiros exemplares para a gente começar uma criação. E daí passa a ser uma criação de cativeiro. Ou então a gente pode comprar de empresas que produzem esse inseto que a gente quer criar e comercializam. E como obter o alimento? Bom, isso antes de iniciar a criação é preciso ter um conhecimento do tipo de alimento que será necessário fornecer para o inseto. Porque de repente é um inseto que depende de uma alimentação natural e a gente não tem como produzir isso. Então a gente tem que já pesquisar isso antes, para a gente já ter esse alimento em mãos antes de começar a criação. Porque senão não dá, às vezes não dá tempo de você receber o alimento já com os insetos ali. E ver a possibilidade sempre de usar a dieta natural ou artificial, ou as duas. Dependendo da condição, a dieta natural é obrigatória, dependendo da condição, não. E dependendo da dieta artificial, é bem mais prático e mais fácil para a gente. Quando não for possível usar a dieta artificial, a gente vai ter que adquirir de empresas especializadas, ou então preparar dietas artificiais. No caso de alimentação natural, eu coloquei aqui ovos de Anagasta quenella, que é um produto muito usado para a criação de muitas espécies de insetos, tanto predadores como parasitoides. Esses ovos são hoje os mais usados no mundo inteiro para a criação de insetos. E só algumas empresas especializadas comercializam esses ovos. Bom, a respeito do início da criação, a gente precisa saber também quantos insetos produzir. Isso aí vai depender muito do objetivo, né? A quantidade suficiente para utilizar e manter a criação. Se o seu objetivo for controlar pragas, por exemplo, vai depender do tamanho da área que você quer controlar, do tipo de cultura, da quantidade necessária de inseto para controlar aquele tipo de praga. Tem muitas coisas envolvidas. A gente vai precisar pesquisar para saber. E a gente deve evitar produzir muito além do necessário, para evitar custos desnecessários. Afinal, isso aí tem um custo. E mesmo se é um hobby ou para fins didáticos, a gente não precisa produzir além do que a gente precisa para aquilo que a gente quer, né? Seja fim didático ou para hobby. Então, medir bem essa quantidade a ser produzida para evitar custos desnecessários. Essas informações são básicas para se criar insetos. Quanto mais pesquisar, melhor, pois a todo momento surgem trabalhos que visam facilitar a produção e o uso dos insetos.
No próximo vídeo, então, a gente vai ver mais sobre a criação de insetos para o controle de pragas. Então, eu espero você no próximo vídeo. Se você gostou, eu peço a vocês que comentem, porque o seu comentário e a participação é muito importante para mim e com certeza vai ajudar na produção do conteúdo para os próximos vídeos. Então, deixe um comentário, diga o que você achou e até o próximo vídeo.